Bom, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1. Nós estamos estudando agora a carta de Pedro aqui, conhecida, né, como primeira epístola de Pedro, fica lá no finalzinho do Novo Testamento. Antes de Apocalipse, de Judas, e de 1º, 2º e 3º João, aí, e 2ª Pedro, aí vem 1 Pedro, tá? Nós já vimos os versículos 1 e 2, e hoje nós vamos ver os versos de 3 a 5, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 5. Todos encontraram? Deixe sua Bíblia aberta, vamos ler apenas o verso 3 agora, mas deixe ela aberta que nós vamos ver esses outros versículos durante a exposição. Diz assim a palavra do nosso Deus, 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Até aqui, vamos orar nesse momento, mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós queremos experimentar realmente aquilo que o Senhor quer produzir em nós por meio da Tua palavra. Que essa noite, Senhor Deus, apesar de muitas adversidades que temos enfrentado, que nós possamos mais uma vez ter os nossos olhos abertos para a grande alegria que há em Ti para nós. Nos abençoa, nos dá um tempo aqui de ouvir a Tua voz. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, eu quero começar perguntando uma coisa para vocês. Quem aqui já assistiu aquele filme chamado A Vida é Bela? Quem já assistiu? Levanta a mão aí. Rapaz, eu não acredito, né? Me recuso a continuar agora. Bom, esse filme é um filme clássico, assim, né? Um filme que ganhou muitas premiações. E ele conta basicamente a história dali naquele momento, naquele período ali do nazismo, né? Ele fala de um campo de concentração, ele fala de um pai judeu que estava ali com o seu filho pequeno, e aquele pai, naquela situação tão terrível, ele tentava convencer o seu filho de que tudo aquilo era uma grande brincadeira. Então é como se eles estivessem brincando ali, né? O pai fingindo que nada daquilo ali era de verdade, era só uma brincadeira. Para quê? Para tentar distrair o seu filho, arrancar o seu filho daquela dura realidade, para que seu filho não percebesse aquela dura realidade e pudesse suportar aqueles momentos difíceis com alegria. Então, era esse o objetivo do pai, né? Então ele fingia ali que tudo era uma brincadeira, os soldados eram uma brincadeira e tudo mais. Bom, aqui em 1 Pedro, ele começa no verso 3 com uma nota de louvor. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma expressão assim de louvor muito comum nos Salmos, né? Bendito seja. E ele vai terminar no verso 6, logo no iniciozinho do verso 6, ele vai dizer assim, ó, nisso vocês exultam. Ele vai terminar com uma contestação de alegria, né? Então ele vai dizer, olha, vocês têm motivos para se alegrarem, para exultarem. Com quem Pedro está falando aqui? Quem eram os leitores de Pedro? O que eles estavam experimentando nesse momento? Eles estavam experimentando sofrimento. Eles estavam experimentando perseguição. A perseguição, ela estava se tornando cada vez mais terrível, cada vez mais difícil para eles. A religião cristã, nesse momento, ainda não era uma religião ilegal, proibida, porém os próprios moradores ali daquela região da Ásia Menor, para onde Pedro está escrevendo, eles estavam causando uma situação de desconforto aos cristãos. Então, isso foi muito comum. As pessoas, né, viam agora que estavam se convertendo ao cristianismo, não estavam mais adorando os deuses da cidade. Então, tudo que acontecia na cidade, aquelas pessoas entendiam que era o quê? A ira dos deuses, que estava indignado porque agora aqueles não estavam mais dando adoração a eles. Muita gente estava perdendo dinheiro. Por quê? Porque vendiam no mercado aquelas carnes sacrificadas aos ídolos, carnes para os sacrifícios feitos nos templos pagãos, e as pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo não compravam mais aquilo. Aqueles que fabricavam imagens não estavam mais conseguindo vender as suas imagens.
Então, diante de tudo isso, os cristãos eles começaram a ser perseguidos, serem maltratados, a serem descartados da sociedade. As pessoas não comercializavam mais com eles, não vendiam mais eles, tratavam mal a eles. Então isso foi muito comum nos primeiros séculos. E a perseguição ela estava se tornando cada vez mais perigosa. E as pessoas estavam ficando realmente com medo. Os cristãos estavam ficando com medo. Então qual é o objetivo de Pedro aqui? Pedro, ele não quer negar a realidade, ele não quer fugir da realidade, ele não quer fazer com que os cristãos ali dos seus dias pensassem que tudo era uma brincadeira, que o sofrimento não existia, que a perseguição não existia, que eles podiam se alegrar, que nada daquilo era real. Não, ele não tentou fazer como o pai lá daquele filme A Vida é Bela. Pedro, ele quer que eles saibam que tudo aquilo é real, sim. Ele quer que eles entendam, vocês enfrentarão dores, vocês enfrentarão injustiças, nesse mundo vocês enfrentarão sofrimentos, vocês enfrentarão oposição, mas ainda assim eu quero levar vocês a olharem para outro lugar. É isso que ele quer. Ele quer redirecionar o foco desses cristãos aqui. Para onde eles devem olhar? Ele quer que eles percebam que existe ainda razões para a alegria, razões para exultar, razões para realmente cantar louvores a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Ainda existem razões para louvar e exultar diante da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem aqui conhece um autor chamado C.S. Lewis? Ou Lewis, né, o pessoal fala. Quem aqui conhece? Levanta a mão. C.S. Lewis. Opa, aí já tem mais gente que conhece, né? Quem conhece as Crônicas de Nárnia? Pronto, é desse autor, C.S. Lewis, que era um cristão, tá? Inglês. Na verdade, ele era da Irlanda, mas viveu na Inglaterra, fez toda a sua carreira na Inglaterra. Enfim, o C.S. Lewis, ele escreveu 2 livros sobre a questão do sofrimento. O primeiro livro que ele escreveu sobre o sofrimento se chamava O Problema do Sofrimento. Esse livro ele tem uma frase muito famosa dentro desse livro, que ele diz assim, olha, nas nossas alegrias, nos nossos momentos de prazeres, é como se Deus ele sussurrasse para nós. Então, a gente escuta a voz de Deus assim, falando baixinho com a gente. Agora, no sofrimento, ele diz, o sofrimento é como se fosse o megafone de Deus. Deus grita com a gente, e a gente tem que escutar no sofrimento. Só que o que acontece? Esse livro, O Problema do Sofrimento, Lewis ele estava tentando mostrar que a realidade do sofrimento, ela não é incompatível com a realidade da existência de um Deus que é bom. E ele vai mostrar que existem propósitos no sofrimento. Só que alguns entendem que quando Lewis escreveu esse livro, ele estava assim falando de uma maneira muito teórica, muito distante do sofrimento. Ele estava falando ali apenas de uma perspectiva mais racional sobre o sofrimento. E essa aqui não é o espírito de Pedro. Pedro não está falando para esses irmãos que estão sofrendo, falando que eles ainda têm motivos para louvar, motivos para exultar, motivos para se alegrar. Ele não está falando isso de uma perspectiva de alguém que está distante do sofrimento, de alguém que está curtindo uma boa vida, que está tudo tranquilo, e portanto ele vai falar apenas intelectualmente para esses irmãos. Não, não é essa a realidade. Agora, como eu falei, o C.S. Lewis ele escreveu um outro livro sobre o sofrimento. Esse outro livro, o nome dele é A Anatomia de uma Dor. E quando foi que Lewis escreveu esse livro? Ele escreveu no momento em que ele estava devastado pela dor, devastado pelo sofrimento, devastado pela perda da sua esposa. Lewis ele viveu a maior parte da sua vida como um solteirão. Ele já casou, já velho, né? E quando ele casou com a sua esposa, não velho, na meia idade, né? E quando ele casou com a sua esposa, ele ficou apenas uns 4 anos casado com ela, e ela morreu, e ela faleceu. E aquilo o atingiu assim como realmente algo que veio para despedaçá-lo. E então, na sua tentativa de se recompor daquele luto, daquela dificuldade, ele decidiu escrever. E ele escrevia como se fosse um diário. Todo dia ele falava um pouquinho ali das suas dúvidas, das suas inquietações, das suas lutas. Realmente ele chegou a falar dos momentos de maior desespero da sua vida, aquilo que vinha à sua mente, tudo ele ia lá e escrevia nessa tentativa de jogar para fora aquele luto, de botar para fora aquilo que estava incomodando o seu coração. E o que foi que aconteceu?
nesse livro, é um livro assim, inquietante. Muitos entendem que Lewis chegou assim às portas de perder a sua fé. Tamanho era o seu desespero, tamanho era o seu sofrimento. E nesse livro tem um momento em que Lewis, ele vai dizer que é como se Deus, ele clamava aos céus, ele clamava a Deus, mas é como se Deus estivesse de trás de uma porta de bronze, fechada, com cadeados pesados ali. E depois de clamar e de gritar, tudo que ele escutava era um silêncio. Era como se Deus não estivesse ouvindo ele, como se Deus não respondesse a ele. Mas no meio dessa experiência, Lewis ele começou a se questionar: por que não é possível? Será que é possível tomar o lugar de alguém e aliviar as dores daquela pessoa? Tomar o lugar de alguém e de alguma forma minimizar as dores daquela pessoa? E é claro, não era. Esse era o desespero dele. Não era possível fazer isso. Ele não podia se colocar no lugar da sua esposa quando ela estava sofrendo com câncer e trazer o câncer para ele e aliviar as dores dela. Só que ao meditar sobre isso, ele se lembrou de Cristo. E ele se lembrou que Jesus, sim, é aquele que podia tomar o lugar do outro, que podia se colocar no lugar do outro e receber a dor e o sofrimento e o castigo por causa do outro. E ele diz que é como se Jesus respondesse para ele: você não pode tomar o lugar do outro, mas eu podia, e eu ousei, e eu fiz, e eu tomei o seu lugar. Então, Lewis, ele escreve esse livro dessa perspectiva, desse espírito de alguém que esteve lá, no olho do furacão, esteve lá no meio da dor, no meio do sofrimento, despedaçado, e se encontrou com alguém que estendeu a mão e o arrancou de lá. E se encontrou com Cristo que o arrancou de lá. Essa é a perspectiva de Pedro aqui ao falar sobre o sofrimento. Pedro não estava alheio ao sofrimento. Pedro não estava distante do sofrimento. Pedro é alguém que soube encontrar a crise. Pedro é alguém que soube o que era o dia mau. Ele soube o que era o dia mais difícil. Alguém que foi despedaçado, alguém que chorou amargamente. Pedro é aquele que perdeu a esperança por um momento. Pedro é aquele que provou o amargor na sua alma. Pedro é aquele que encontrou dificuldades para crer. Pedro é aquele que negou Jesus. Então, é esse homem aqui que vai falar para esses irmãos que estão sofrendo. E ele começa falando, vamos olhar aqui rapidamente, 2 momentos na vida de Pedro. Primeiro, vamos dar uma olhadinha em Lucas capítulo 22, verso 62. Deixe marcado 1 Pedro, mas abre comigo lá em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 62. Perdão, eu anotei errado aqui. Mateus 26, 75. Olha só. Então Pedro, aqui depois do cantar do galo, lembra que Jesus tinha dito para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E aí o verso 75, Mateus 26, diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Essa experiência de Pedro, da negação a Jesus, do choro, da amargura na alma, diante daquela situação, ela vai se repetir nos 3 evangelhos. Marcos 14 e em Lucas também. Choro, negação. Ele soube o que era experimentar esse momento. Agora dá uma olhadinha, Lucas 24. Tá? Lucas 24.
verso 7. Aqui é aquele momento em que as mulheres elas vão até a tumba, porque, lembra, Jesus ele foi crucificado e ele foi levado lá para seu corpo ser preparado, mas já era quase o horário do sábado, e os judeus eles não podiam fazer nada naquele momento, então eles deixaram o corpo lá, e aí quando fosse no primeiro dia da semana, eles voltariam lá para terminar os preparativos e ajeitar o corpo de Jesus. Então é esse momento aqui, as mulheres chegam na tumba, capítulo 24, verso 7, e aí diz assim, que elas lembravam, elas chegaram lá, estava tudo vazio, né? A tumba estava vazia, e aí o verso 7 vai dizer que é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Elas lembraram que Jesus tinha dito isso para elas, ele tinha advertido sobre isso. Ele diz verso 8, né? Então se lembraram das palavras de Jesus. Aí elas voltam de lá correndo, se encontram com os discípulos estavam ali reunidos, tristes, abatidos, né, com as suas esperanças despedaçadas, o Messias, o Salvador que eles esperavam, tinha morrido, e aí agora, o que acontece? Qual a resposta desses discípulos a elas? Dá uma olhadinha no verso 11, diz assim: mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Para eles, a ideia de Cristo ter ressuscitado, Jesus ter ressuscitado, era absurdo demais. Loucura. Eles não creram. E Pedro estava entre esses que não creram. Pedro estava entre esses. É muito interessante que logo no verso seguinte vai mostrar Pedro, ele correndo lá para ver o que aconteceu. E às vezes, a gente lendo rapidamente na nossa versão, a gente tem a impressão de que Pedro teria sido um dos que acreditaram. Um dos que, não, peraí, deixa eu olhar lá. Mas ao que parece, o texto não é essa a ideia. A ideia é que o espírito de Pedro era o mesmo dos outros. Ele apenas queria saber o que foi que aconteceu. Roubaram um corpo? Tiraram o corpo de lá? E então, dá uma olhadinha comigo no verso 13. Aqui é uma outra passagem que mostra qual era o espírito dos apóstolos, dos discípulos de Jesus nesse momento, diante da morte dele, que ele tinha morrido. É o caminho de Emaús, né? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, e aí Jesus ele vai se encontrar com eles no meio desse caminho. Mas qual era o espírito deles? Dá uma olhada no verso 21. Olha o que eles dizem para Jesus, eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus, eles dizem assim: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles estavam desanimados e desapontados. Eles estavam dizendo assim: olha, a gente pensava que tinha chegado o nosso Salvador, a gente pensava que o nosso Redentor tinha chegado, o nosso Messias tinha chegado, mas mataram ele, e já é o terceiro dia. Eles estavam sem esperanças. E Pedro tinha esse mesmo espírito aqui, sem esperança, no meio da sua crise. Acabou tudo aquilo que a gente esperava, acabou. E agora? O que foi que arrancou Pedro dessa crise? O que foi que arrancou Pedro desse momento de dúvida, de incerteza, de incredulidade? O que foi que arrancou Pedro dessas esperanças desfeitas? O que foi que arrancou Pedro desse luto aqui? De um momento para o outro ele perde seu amigo, Jesus, o seu mestre, a quem ele seguia, em quem ele cria, a quem ele disse que era o Filho de Deus. De um momento para o outro, ele perde completamente aqui a sua causa, a razão pela qual ele tinha deixado os barcos, ele tinha deixado o trabalho, ele tinha deixado tudo. De um momento para o outro, ele perde sua fé, e ele já não sabe mais agora o que crer, o que esperar, como viver. O que arrancou Pedro dessa situação? Vamos ouvir o que ele nos diz. E aqui, no verso 3, ele vai dizer para esses irmãos em sofrimento, em dúvidas, com medo, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Vamos com calma aqui. Primeiro ele fala das misericórdias de Deus. Deus não me tratou como eu merecia ser tratado. Eu, aquele que negou o Senhor, encontrei misericórdia. Aquele cuja fé foi abalada e a esperança desfeita, não fui rejeitado, não fui jogado fora. Encontrei misericórdia. O Deus em quem eu cria se apresentou a mim como um Pai. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo veio ao meu encontro, agiu com misericórdia. Não era um Deus distante, era um Deus pessoal, era um Deus presente, que veio cuidar de mim, que veio mostrar o seu amor a mim. No momento em que eu estava despedaçado, Ele me visitou. E o que esse Deus fez com a sua grande misericórdia? Ele nos regenerou. Ele transformou tudo em nós. Pedro atribui a uma ação de Deus. Não foi ele que de repente entendeu todas as coisas. Não foi ele que de repente encontrou forças onde não havia. Mas Deus veio ao encontro. Deus regenerou. Deus transformou. Deus mudou. A ideia de regeneração é a mesma ideia do novo nascimento. Deus deu uma nova vida para Pedro. Deus deu uma nova vida para esses cristãos aqui, para quem ele está escrevendo. Ele diz, Ele não nos tratou como nós deveríamos ser tratados. Ele agiu com misericórdia e Ele nos transformou. Ele nos fez novas criaturas. Ele mudou algo dentro de nós. Ele mudou algo em nós. Que a partir daquele dia nós não éramos mais quem nós éramos antes. A partir daquele dia era nova vida. A partir daquele dia eu não me reconhecia mais. Aquele velho homem que eu fui, que tinha interesses, pensamentos, ideias, não era mais quem eu era. Deus veio com misericórdia. Ele mudou tudo. Você já fez churrasco? Quem aqui já fez churrasco? Quem aqui já acendeu o fogo para fazer churrasco? Eu fiz uma vez. Foi quase uma tragédia acender o fogo, mas eu consegui. Botei um ventilador depois em cima assim, ó. Aí a brasa ficou, ó. Mas quem já tentou fazer churrasco, quem já tentou acender lá o carvão, né, o fogo, sabe de uma coisa. Se você não cuidar da brasa, você pode ter feito ela pegar. Pegou o fogo ali, mas se você não cuidar, aquela brasa ela começa a ficar fraquinha, fraquinha, e ela vai se apagar. Você precisa dar uma abanadazinha, né? Para o fogo voltar a pegar ali naquela brasa. E aqui a ideia é que às vezes a gente experimenta momentos assim. Pedro experimentou momentos assim, é que ele estava como aquela brasa, aquele carvão, quase apagando. Aquela brasa assim bem fraquinha. Se não fosse cuidada, ela apagaria. E nós experimentamos isso. Nós que fomos regenerados, que fomos transformados por Deus, experimentamos isso às vezes, momentos assim na nossa vida. Mas a graça que Deus já está aqui falando, através de Pedro, que Ele já quer que a gente perceba, é que a misericórdia de Deus, ela visita aqueles que foram transformados por Ele. E é a misericórdia de Deus que faz o vento soprar novamente na brasa e não permite que a brasa se apague por completo. Ela pode chegar a falhar, ela pode chegar a ficar bem fraquinha, mas o Senhor vem com a sua misericórdia, Ele acende de novo essa brasa. É isso que o Senhor fez aqui com a sua misericórdia. Há momentos em que tudo parece razão para desistir. Pedro estava no meio dessa confusão mental, a ponto de quase perder a fé. Já não sabia mais no que crer. Mas a misericórdia de Deus veio e não deixou que ele se apagasse completamente. Não abandonou. Não deixou
que ele negasse completamente a sua fé. Quantos homens e mulheres de Deus do passado dão o seu testemunho de momentos de crise, de momentos de sofrimento intenso, em que chegaram a quase abandonar a fé, e eles dizem: eu só não consegui negar completamente. Eu duvidei de tudo, eu questionei tudo, mas eu não consegui negar no final das contas. O que é isso? A misericórdia de Deus mantendo aquela brasa acesa. Foi essa intervenção de Deus na vida de Pedro, essa intervenção de Deus na nossa vida, que nos mantém caminhando com Ele, mesmo no dia mais difícil. E o que Ele quer nos ensinar aqui é que Deus, na vida daqueles que Ele regenerou, que Ele transformou, Deus vai sempre soprar essa brasa de novo. E a maneira como Deus faz isso é trazendo à memória razões para alimentar a nossa alegria, razões para alimentar a nossa fé, mesmo no dia mais difícil. Ele vai nos apresentar aqui três razões para a gente poder se alegrar, para a gente poder exultar, louvar o Senhor, mesmo no dia mais difícil. E a primeira dessas razões está aí no verso 3 ainda: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, nos transformou. Para quê? Ele dá a primeira razão: para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esperança viva. Entenda uma coisa: quando a Bíblia fala sobre esperança, ela não está falando da mesma forma como nós às vezes usamos a palavra esperança. Nós usamos a palavra esperança como algo que nós desejamos muito que aconteça, mas não sabemos se vai acontecer. Eu espero que isso aconteça. Eu espero que eu consiga fazer isso. Eu espero que eu consiga realizar aquilo. Eu espero que dê certo aquilo outro. Não é assim que a Bíblia usa a palavra esperança. A Bíblia usa a palavra esperança como uma certeza. E o que ele está dizendo aqui é uma certeza que vive. Ou seja, uma certeza que não morre. Uma viva esperança. Como é que é isso? Essa esperança, ela nunca morre, ela vive para sempre, ela continua existindo. Por quê? Porque ela está ligada aqui no texto à ressurreição de Jesus. Ele fala, Ele ressuscitou dentre os mortos. Então essa esperança, certeza, ela é viva. Por quê? Porque Jesus está vivo, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. E qual é a ideia aqui? Quando Jesus morreu naquela cruz, o que foi que aconteceu com a esperança de Pedro? Ela morreu. Quando Jesus morreu naquela cruz, as esperanças de Pedro colapsaram, caíram por terra. E agora? Eu pensei que era ele que ia instaurar o reino a Israel. Eu pensei que era ele que ia destruir os nossos inimigos. Eu pensei que era ele. Mas ele morreu. As certezas que eu achava que eu tinha se foram com a morte dele. Mas o que foi que aconteceu quando Jesus saiu daquela tumba? O que foi que aconteceu quando Jesus ressuscitou dos mortos? A esperança de Pedro ressuscitou dos mortos também, e agora ela não podia mais morrer. Porque diante dos seus olhos estava alguém, estava aquele que se levantou e venceu a morte. A prova estava ali, de que ele podia confiar, de que ele podia continuar. Pedro viu Jesus naquela sala fechada. Vocês lembram? Depois eles se esconderam numa sala e eles ficaram ali com medo. E quem entrou naquela sala com as portas trancadas? Jesus entrou. E Jesus entrou dizendo assim, ó, toca aqui, pega com as tuas mãos, vê que eu não sou um espírito, mas eu ressuscitei, eu estou vivo. Ele mostrou as marcas na sua carne.
Pedro viu aquilo. Pedro estava lá. Então por isso Pedro agora, ele podia ter essa certeza. Acabou a dúvida, acabou o medo do sofrimento, acabou o medo da morte. Porque eu conheci alguém que se levantou dos mortos e disse para mim que eu também ressuscitaria com ele. Ainda que eu morra, eu viverei com ele para sempre. Aquele que perder a vida por causa de mim, a encontrará. Pedro teve essa prova diante dos seus olhos. Quem está falando para eles aqui de uma esperança, de uma certeza que vive para sempre, que não morre jamais, é alguém que viu o Cristo ressuscitado. É testemunha da ressurreição de Jesus. Meus irmãos, essa doutrina da ressurreição de Cristo, ela tem sido para mim muitas vezes uma fonte de fortaleza, uma fonte de força nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Eu não vi Jesus com os meus olhos ressuscitado diante de mim, mas Pedro viu. Os apóstolos viram. Mais de 500 pessoas viram, segundo o relato de Paulo. Pessoas que estavam vivas ainda aqui nesses dias aqui dos apóstolos. Enquanto os eventos aconteceram. Pessoas que podiam ser consultadas. Pessoas com quem você podia conversar. Eu não vi, mas eu tenho um fato histórico. Um fato histórico incontestável. Muitas pessoas têm tentado contestar essa doutrina. Tem um estudioso chamado William Lane Craig. Ele fez uma tese de doutorado voltada exatamente para a pesquisa sobre a questão da ressurreição de Jesus. Ele escreveu já algumas coisas muito interessantes sobre a ressurreição. É muito interessante que ele vai lidar com as principais hipóteses. Olha, as pessoas tentando negar essa doutrina, porque a tumba vazia de Jesus é algo que grita muito alto na nossa cultura que quer negar a Jesus. Você chega lá em Israel, tem lá os lugares, o lugar onde Jesus provavelmente foi enterrado, e está escrito lá, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então aqueles que querem negar a fé, eles têm que dar uma resposta para isso. Então eles começam a tentar criar teorias para explicar o túmulo vazio, cadê o corpo? Nos dias dos apóstolos aqui, quando eles começaram a pregar a ressurreição, era muito fácil desfazer aquela pregação, era só mostrar o corpo. Mas qual era o problema? Não tinha corpo. Porque ele ressuscitou. Pedro, os apóstolos, ficaram 40 dias com Jesus depois que ele ressuscitou. Então existem algumas teorias. Só que todas elas, o William Lane Craig ele vai mostrando como elas caem por terra, elas não são plausíveis, elas não conseguem explicar os dados. Tem uma teoria, por exemplo, que fala que Jesus, na verdade, não morreu. Foi uma morte aparente. Parecia que ele tinha morrido naquela cruz, mas ele não tinha morrido. E aí o que foi que aconteceu? Colocaram o corpo dele dentro da tumba lá de José de Arimateia, e depois ele se acordou lá, né, do seu desmaio, do seu quase morte, e saiu de lá. Olha que teoria legal. Qual é o problema com essa teoria? Primeiro, os soldados romanos, se tinha alguém que sabia testar se uma pessoa tinha morrido ou não, eram os soldados romanos. Eles não brincavam, não. Eles não brincavam em serviço. Eles eram especialistas em matar. Tanto é que quando Jesus estava naquela cruz, eles ficaram desconfiados. Quando eles foram, já estava ficando tarde, eles disseram, vamos acabar logo com esse negócio? Vamos quebrar os joelhos, né, dos ladrões e de Jesus lá. Por quê? Porque aí ele não ia ter mais força para se sustentar, ia morrer asfixiado rápido, muito rápido. Eles quebraram o dos ladrões, quando chegaram para quebrar o de Jesus, disseram, peraí, mas ele já morreu? Eles ficaram ali espantados. O que é que eles fizeram para saber se ele tinha morrido ou não? Pegaram a lança, furaram do lado de Jesus e saiu ali o quê? Sangue misturado com água. Isso significava que os seus pulmões já tinham sido completamente tomados pela água. Ele já tinha morrido. Ele morreu por asfixia. Agora imagina um homem que sofreu o que Jesus sofreu, que passou aquele período inteiro de espancamentos, que perdeu o sangue que ele perdeu, que teve seu pulmão perfurado ali, e que no final foi jogado dentro de uma tumba,
Imagina esse homem se acordando se ele não tivesse morrido mesmo. Com que força que ele ia arrancar aquela pedra de lá para sair? E quando ele aparecesse para os discípulos? Os discípulos iam olhar para aquela figura quase morrendo, precisando de socorro imediato, e iam dizer assim: onde ele ressuscitou? Os fatos não batem. Isso jamais se tornaria numa teoria de ressurreição, numa doutrina de ressurreição, se Jesus tivesse aparecido dessa forma. A outra teoria que é apresentada é a teoria da alucinação coletiva. Olha aí. Não, os discípulos realmente não estavam mentindo. Eles disseram, todos eles viram Jesus. Só que eles estavam ali num momento muito difícil, crítico, e eles estavam tendo uma alucinação coletiva. Todos eles achavam que estavam vendo Jesus mesmo. Imagina aí, meus irmãos. Não existe registro na história de uma experiência assim. 11 pessoas, todas elas vendo ao mesmo tempo a mesma pessoa ali. E ainda passando 40 dias nessa alucinação. Porque disseram que passaram 40 dias com Jesus, comeram pão, peixe com ele. Eu vi um teólogo de um seminário chamado Seminário de Jesus, seminário fora do Brasil, que de Jesus não tem nada, só o nome, dizendo, inclusive, criando uma outra teoria, a teoria que Jesus tinha um irmão gêmeo. Não, Jesus devia ter um irmão gêmeo, por isso é que quando ele apareceu, era o irmão gêmeo de Jesus, e todo mundo pensou que era Jesus que tinha ressuscitado. Aí, é claro que uma teoria dessa é tola, e todo mundo vai para cima da pessoa e diz assim: olha, mas não dá, os irmãos de Jesus se converteram. Se Jesus tinha irmão gêmeo, eles sabiam. Os discípulos que andaram com Jesus durante tanto tempo, né? E quando chegassem para aquele homem lá dizendo assim: olha, você é o Jesus ressuscitado, ele dizia: não, vocês estão me confundindo. Não dá para sustentar uma teoria dessa. Sabe qual foi a resposta dele? Mas a única outra hipótese é a gente acreditar que Jesus realmente ressuscitou. Ele disse: para mim isso não dá. Ou seja, é a incredulidade se levantando contra um fato histórico. Mas nós temos aqui um homem que viu com seus olhos. E mais do que isso, Pedro e os apóstolos não eram simplesmente pessoas que saíram por aí dizendo: ó, vamos combinar aqui entre nós, tá? Vamos começar a pregar que Jesus ressuscitou, porque isso daí vai dar um ibope para nós. Quem aqui está disposto a morrer por algo que você sabe que é mentira? Imagina que você chega lá e conta uma mentira: olha, eu vi uma pessoa pulando dentro daquela casa. Aí vão lá e prendem você. E você sabe que é mentira. Eles dizem assim: olha, é o seguinte, você viu mesmo? E aí você vai morrer. O que você ia dizer? Não, rapaz, eu vi não, é claro que eu não vi, eu estava mentindo, era brincadeira. Tem gente que sabe que a coisa é verdade, quando é na hora mente para livrar a própria vida, né? Imagina alguém que sabe que uma coisa é mentira. Os apóstolos, e Pedro entre eles, foram presos porque estavam pregando que Jesus ressuscitou. E quando chegou o momento lá, olha, ou você nega isso daí que você está aprendendo, ou está pregando, ou você vai morrer. Sabe o que foi que Pedro fez? Eu morro, porque eu não posso negar o que eu vi. Eu não posso negar aquele que apareceu para mim, com quem eu comi, com quem eu conversei, com quem eu estive, que é o Deus encarnado. Eu não posso negar isso. E a tradição diz que Pedro foi crucificado igual a Jesus, com uma diferença. Quando foi na hora de crucificarem ele, ele disse: eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Bota a cruz de cabeça para baixo. Eu vou morrer de cabeça para baixo, porque igual a ele eu não posso. Eu não sou digno. É esse homem aqui que está falando para nós. Gente, eu agora, um homem que antes estava com medo de morrer, escondido, com medo de morrer, e agora está dizendo assim: ó, pode me matar, pode me crucificar, bota de cabeça para baixo. Por quê? Porque eu vi ele ressuscitado, e eu agora sei que eu vou viver com ele para sempre. Então não importa se eu morrer agora, ele ressuscitou, eu vou ressuscitar com ele. Eu vi isso, eu estou certo disso. Ele venceu a morte. É esse Pedro que está dizendo: vocês estão desanimados? Vocês estão com medo? Vocês estão sofrendo? A gente agora tem uma certeza: aqueles que estão unidos com Jesus
vão viver para sempre. Aqueles que estão unidos com Jesus, ainda que morram, vão ressuscitar e vão viver para sempre. Porque Ele ressuscitou. A vida passa, o fim chega, mas Pedro diz: alegrem-se. Vocês podem se alegrar, porque Ele venceu a morte, para que nós pudéssemos vencer com Ele também e viver com Ele para sempre. Essa é a primeira razão do porquê a gente pode se alegrar, mesmo diante do sofrimento, mesmo no dia mais difícil, mesmo diante da possibilidade da morte. Tem uma segunda razão que ele vai apresentar aí no verso 4. Ele diz: ele nos regenerou, né? Tinha dito lá no verso 3, para essa viva esperança. No verso 4 ele diz que também para outra coisa, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Ele diz: nós fomos transformados para receber uma herança. Tem uma herança guardada para nós. Quando a palavra herança ela era usada lá no Antigo Testamento para falar de Israel, geralmente dizia respeito à terra prometida. Então, a terra era a herança, onde eles habitariam. Qual era o problema? É porque a terra, algumas vezes, ela foi tirada deles. Tirada das mãos do povo de Israel. Eles, às vezes, foram tirados da terra. A terra, ela enfrentou momentos de seca, momento de pragas, por causa dos pecados do povo. A terra, ela foi devastada algumas vezes, ela perdeu o seu encanto, o seu brilho, ficou como terra arrasada em alguns momentos. Agora, o que está sendo prometido aqui, o que Pedro está dizendo, que nós, aqueles que amamos a Jesus, vão receber, é algo que não vai poder ser tirado de nós jamais, não vai poder ser destruído jamais, não vai acabar jamais, não vai perder a sua beleza, não vai perder a sua glória, não vai poder ser contaminado por nada. É isso que está guardado para nós, e há uma ênfase aqui, quando ele diz que essa herança ela está guardada nos céus para nós. O estado dela é um estado de segurança. Essa é a ideia, Deus está guardando ali e não tem quem toque naquilo. Não tem quem tire aquilo das suas mãos. Está guardada para nós. Não tem ninguém que tenha acesso àquilo, está guardado nos céus por Deus para nós. O que ele está ensinando para esses irmãos aqui é o quê? Tudo que existe aqui acaba. Vai chegar um momento que tudo vai acabar. Você está aí jovem, né? Jovem como eu, em plena forma. Está lá na academia, né? Todo dia, malhando, tá beleza. Sabe de uma coisa? Vai chegar uma hora que o seu corpo vai começar a murchar. E não adianta o que você fizer. E não adianta o colágeno que você botar, né? O botox que botar, a cara só vai ficar mais estranha. Mas vai ter uma hora que as coisas elas vão começar a se desfazer. É a lei da entropia. Sabe o carrão? Rapaz, meu sonho é ter aquele carro. Aí eu fui lá e comprei. Comprei o carrão dos meus sonhos. Daqui a 5 anos ele já é modelo ultrapassado. 10 anos, se ele durar 10 anos, você pagou bem, né, por ele? Já vai ter muita coisa que você teve que fazer nele, para ele não terminar de se acabar, né, para ele continuar funcionando. Pastor Rômulo disse que tinha um irmão lá na igreja dele que tinha um Fiat Uno, parece. Aquele bichinho é bom, né? O bichinho aguenta pancada. Mas disse que o cara judiou tanto do carro que um dia ele quebrou no meio o carro, se partiu no meio. Você imaginou um carro se partir no meio, né? Mas tudo que existe vai se acabar. Você pode cuidar como for. Vai acabar. É a lei da entropia. Seus bens, sua casa, tem lá que ficar fazendo os reparos, né? De vez em quando aparece alguma coisa para fazer. Porque todas as coisas estão se desfazendo. Agora o que Pedro está dizendo aqui é que você não precisa ter medo de perder nada. Não precisa ter medo de perder nada por Jesus. Sabe por quê? Porque ele diz que está tudo guardado para nós. Tudo guardado. Nada será perdido. O Senhor tem uma herança guardada para nós.
uma herança junto com Ele, guardada para nós. Está tudo lá. Aquilo que nada nessa terra se compara ao que Ele tem guardado para nós. Então, Pedro já falou, nós somos peregrinos aqui. Nós estamos passando aqui. E tudo aqui vai ficar para trás. Não tem velório, enterro, com caixão de mudança atrás. Não tem. Com gaveta lá no caixão, não tem. Porque você não vai levar nada. Está tudo se desfazendo. Agora ele diz, você não precisa ter medo de perder nada. Porque o que importa já está guardado para nós. Está tudo guardado lá para nós. E a terceira e última razão que ele vai nos dar aqui, para nos alegrarmos, para louvarmos, mesmo no dia mais difícil, é que não só Deus guarda uma herança para nós, Ele nos guarda pelo seu poder para receber aquela herança. Dá uma olhadinha comigo aí no verso 5. Que ele diz, né? Herança guardada, finalzinho do verso 4, guardada nos céus para vocês. Vocês quem? Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. O que ele está ensinando para nós aqui? Ele diz, vocês são guardados pelo poder de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nessa vida aqui, nem sempre nós teremos uma experiência de entender que estamos sendo guardados. Nessa vida aqui, nem sempre nós vamos ser livrados de doenças. Nem sempre nós vamos ser livrados de dificuldades, de sofrimentos, de perdas. Não. Mas o que Pedro está nos querendo fazer ver aqui é olhar para frente, para diante, ele diz. Para a salvação que está quase sendo revelada no último dia. É para lá que Ele quer que a gente coloque os nossos olhos. O Senhor não nos garante que vai nos livrar de muitas coisas nessa vida aqui, mas Ele garante que nós vamos chegar lá. Que nós vamos ser livrados da destruição final. A nossa chegada lá é certa. E que as coisas que acontecem aqui ainda estão dentro da sua providência bondosa, que Ele usa para nos fazer chegar lá. Quantos de nós não estaríamos aqui hoje, não fosse um sofrimento ter aparecido na nossa vida, não fosse uma perda na nossa vida, não fosse algo ter acontecido, que nós não conseguíamos lidar com aquilo, e o Senhor usou estas coisas para nos levar para perto dEle, nos levar para nos encontrarmos com Ele. Então, Ele não nos livra de todas as coisas e perdas e sofrimentos aqui, mas Ele usa mesmo as dores e perdas e sofrimentos para nos fazer chegar lá. Ele diz, vocês estão guardados, guardados, o seu poder continua agindo. Como é que Deus nos guarda? Ele diz aqui, mediante a fé. A ideia é que o poder de Deus, Ele continua trabalhando na nossa fé, no nosso coração, para que aquela brasazinha, quando ela está se apagando, ela seja acesa de novo e a gente continue andando com Ele, continue perseverando com Ele. É assim que Ele vai nos fazendo andar, é assim que Ele vai nos fazendo avançar, com tropeços, com dificuldades, mas Ele continua trabalhando e nos fazendo avançar até aquele dia, até chegarmos lá. Tinha um cântico que faz parte do nosso cantor cristão que diz, né? Que segurança tenho em Jesus. Pedro está falando dessa segurança aqui. A realidade que está mostrando tem uma herança guardada para vocês, mas vocês também estão guardados para essa herança. De modo que aquilo que Deus prometeu que Ele vai dar para você, Ele vai entregar para você. Do mesmo jeito que você será guardado e entregue para aquilo que Ele quer dar, para a herança. Ele guarda a herança, Ele guarda o seu povo. E essa herança que Ele fala da salvação. Então aquela herança que não se corrompe, que ninguém tira, ela tem uma relação com essa salvação prometida, com aquele momento em que nós estaremos na presença do Senhor, e todas as bênçãos que Ele prometeu serão nossas. E não haverá mais lágrima, nem choro, nem dor, porque Deus estará lá. Jesus estará lá, e Ele disse, eu vou limpar os seus olhos, eu mesmo vou enxugar os seus olhos.
aquele que morreu por mim, aquele que derramou a vida por mim, estará lá olhando para mim e dizendo: venha, chegou o dia do descanso, venha, entra no descanso, chegou o dia da bênção final, entra, desfruta de tudo que eu preparei para ti, chegou o momento. É disso que ele está falando aqui para nós. A gente assistiu recentemente aqui na igreja aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, né? E tem uma frase muito marcante naquele filme, você já deve ter visto aí pela internet, quando ele vai dizer assim, né, Paulo falando, ele diz assim: olha, você já velejou? Você já teve aquela experiência quando você está no meio do mar e você bota a mão assim na água, puxa uma concha de água? Ele diz, quando você faz isso, o que acontece? A água rapidamente começa a escorrer pelos dedos. Ele diz, assim é a vida do homem. Do dia que ele nasce até o dia que ele morre, essa água está constantemente escorrendo pelos seus dedos. Ele não consegue deter. E ele vive por aquilo, por aquela porçãozinha de água escorrendo pelos seus dedos. Tudo para ele é aquela pequena porção de água escorrendo por entre os dedos. Ele diz, mas eu vivo por um reino maior. O reino pelo qual eu vivo é o resto do oceano inteiro. Uma porção infindável de água, que não escorre, que não acaba. É isso que Pedro está falando para a gente aqui. Eu posso me alegrar, eu posso exultar mesmo no dia mais difícil, porque eu sei que o poder de Deus, Ele me guarda, e Ele me leva, e Ele me conduz, mesmo com todas as perdas no caminho, Ele me conduz para esse infindável, abençoado e eterno ambiente onde eu vou experimentar da presença dEle para sempre. Para sempre. O que a gente aprende com tudo isso daqui? Primeiro é que muitas vezes, quando nós estamos passando no meio da dificuldade, a gente se pergunta, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ficar firme até o final? Será que eu vou aguentar? Porque eu sou fraco demais. Eu estou tão fraco. Eu estou quase sem forças. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se depender da sua força, você não vai conseguir. Você vai fraquejar, você vai cair, você vai ficar para trás. Mas a bênção que nós aprendemos aqui na palavra de Deus é que não depende da nossa força. É o poder de Deus. Um Deus onipotente, todo-poderoso. Depende dele. Ele diz, eu guardo você. Sou eu que guardo. A sua mão se agarra na minha. Mas nas dificuldades, a sua mão, ela é tentada a soltar. Você não tem força, mas a minha mão é todo-poderosa. E a minha mão segura firme a sua. Deus garante aqueles a quem Ele transformou, a quem Ele regenerou, a quem Ele mudou. Esses Ele vai guardar até o final. Ninguém vai arrancar das suas mãos. Ele vai guardar, por isso Ele diz, confie nisso. Levante-se e continue andando com o Senhor. Confie nisso e avance com o Senhor. Descanse no poder dEle. Não fique olhando para as suas fraquezas. Não fique com seus olhos fixos demais na sua miséria, na sua fraqueza. Muitas vezes a gente fica olhando para o pecado o tempo todo e a gente fica ali olhando e dizendo, não dá para vencer isso. Olhe para o poder de Deus que garante, eu vou segurar você. Ande com Ele, ame a Ele, viva para Ele, se entregue nas mãos dEle. E confie, porque Ele promete, Ele guarda, Ele guardará. Mas, essa segurança que é prometida aqui, é prometida para quem? Para aqueles que foram regenerados. Ele diz, pela sua misericórdia, Ele nos regenerou, Ele nos transformou. Aqui não é uma segurança para qualquer pessoa. Não se engane. A palavra de Deus, ela fala sobre 2 destinos finais. Eu sei que muita gente quer fugir dessa realidade e fica tentando achar desculpas. Não, mas no último dia, não, mas no último momento, não, mas Deus não vai olhar para isso, Deus vai isso, aquilo, outro. A promessa aqui é aqueles que foram transformados por Ele. Quem é esse que foi regenerado, que foi transformado? É alguém que um dia olhou para Jesus e viu, eu não posso mais. Eu não consigo mais lutar contra Jesus. Eu não posso mais viver para o meu pecado. Eu não consigo mais.
Porque Jesus vale mais do que tudo. Eu não posso mais continuar nessa estrada que eu tenho seguido. Eu tenho que andar com Jesus. É alguém que ainda tropeça, que cai, mas que não quer mais. Não quer mais ficar caído. Não quer mais ficar mergulhado no pecado. Essa pessoa, para essa o Senhor diz, eu vou te guardar até o final. Agora não há esperança para aquele que quer continuar agarrado no seu pecado. Aquele que está trocando Jesus pelo pecado. Aquele que diz assim, eu até acho Jesus interessante, eu até acho legal esse negócio aí, mas sabe uma coisa, eu não posso deixar isso, porque o meu prazer está nisso, não está em Jesus. Se para ficar com Jesus eu tenho que abandonar isso, então não abandono. Pronto, você não enxergou Jesus como Ele é ainda. Porque para você o seu pecado ainda vale mais do que Jesus. E a palavra que eu tenho para dizer para você é, arrependa-se hoje. Solte esse pecado que te aprisiona, que te impede de andar com Jesus, que te impede de viver para Ele e de experimentar tudo aquilo que Ele tem para o seu povo, para os seus filhos. Solte o seu pecado. Lembre daquela porção das Escrituras que fala da parábola do tesouro escondido. Lembra daquele homem que ele vai andando e de repente ele descobre, opa, nesse terreno tem um tesouro. E ele diz, ele vende tudo que ele tem e ele compra o terreno. Ou seja, ele perdeu tudo que ele tinha para comprar o terreno. Mas por que ele faz isso? Porque ele faz o cálculo, olha, tudo que eu tinha não se compara ao tesouro que tem lá. Então Jesus, ele é esse tesouro. Quando você entende isso, quando você entende quem é Jesus, tudo que você tem agora não vale mais nada, você não está perdendo nada, você está ganhando tudo. Então é fácil abrir mão. Quem aqui não venderia a sua casa, se com o dinheiro da sua casa você pudesse comprar uma outra que valesse 1 bilhão? Você venderia na hora. Ora, essa casa aqui que eu tenho, vale quantos mil? Eu vou vender, vou comprar uma que vale 1 bilhão. Por isso não é difícil, quando você entende quem é Jesus, abandonar tudo, deixar tudo para trás. Por quê? Porque você não está deixando nada. Você está ganhando aquilo que vale muito mais do que você jamais ganharia. Jamais ganharia. Aqueles que não encontram essa misericórdia é porque continuam olhando para o seu pecado e achando que o seu pecado é o que vale mais do que Jesus. Eles continuam agarrando ao lixo, à podridão, achando que aquilo ali é mais valioso do que Jesus. E que eles não podem perder, porque eles não sabem o que eles têm para ganhar. Arrependa-se. Deixe isso para trás e corra para Jesus. Corra para Jesus. Por fim, o sofrimento não é o ponto final. Não é o ponto de chegada para aqueles que estão andando com Jesus. O que Pedro nos garante aqui é isso. Alegre-se. Alegre-se porque depois do sofrimento, depois da tempestade, vem a bonança. E ele diz, olhe para lá. A herança está lá. Vocês estão sendo levados para lá. O Senhor já ressuscitou e Ele está lá. O sofrimento é um processo. O sofrimento faz parte do caminho, mas ele não é o fim da linha. Ele não é o fim da linha. O fim da linha é o Senhor Jesus esperando por nós. O fim da linha é todas as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Eu já contei uma história aqui há um tempo atrás, mas eu acho que a maioria de vocês não estava ainda aqui. De um homem que foi preso simplesmente por pregar o Evangelho. Naqueles dias era proibido, você não podia pregar o Evangelho se você não participasse da igreja oficial, se não fosse dentro da igreja oficial da nação, do país. E ele foi preso e ele foi condenado à morte, porque ele disse, eu não vou deixar de pregar o Evangelho. E então foi-lhe concedido um último desejo. E a sua filha foi lá visitá-lo, e ele disse, o último desejo que eu quero comer um ovo cozido, antes da minha execução, nessa manhã, no meu café da manhã. E a sua filha foi lá, preparou aquela refeição simples para ele. Ele foi lá, comeu aquela comida, ele olhou para ela e disse assim, estava tão bom, que se eu pudesse eu comia até outro. Ele disse, mas minha filha, deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa manhã,
eu estou tomando a minha última refeição, meu último café da manhã com você. Mas daqui a pouco eu vou estar almoçando com Jesus. Daqui a pouco eu vou entrar nos palácios celestiais e eu vou sentar naquele banquete preparado para mim, do qual eu vou desfrutar por toda a eternidade. Esse é alguém que entendeu o que está lá no final do caminho. Ele sabe o que o aguarda lá no final do caminho. E para ele então, não importa o que ele tenha que perder. Para ele não é difícil perder a própria vida, porque ele já ganhou tudo em Jesus. É isso que Pedro está querendo colocar aqui na nossa mente, no nosso coração. No meio do dia mais difícil, olhe para as razões que o Senhor ainda nos dá para cantarmos, para as razões que o Senhor ainda nos dá para nos alegrarmos. O dia mais difícil não é o último dia. Há um dia glorioso esperando pelos filhos de Deus. Vamos orar nesse momento?